Meu Deus, que a tua voz possa ecoar nessa noite, nos lugares áridos, aonde a mão do homem não tem acesso, e possa curar, trazer vida, trazer luz. Em nome de Jesus, use a vida do apóstolo Ronaldo com poder e autoridade nessa noite. Use-o mais uma vez para a glória do seu nome. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo, em nome do teu Espírito Santo, ó Pai. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor. Amém. A paz de Deus. Amém. Ótima noite a todos. Amém. Abra sua Bíblia comigo. O Evangelho segundo escreveu Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Parece que o frio, só lá do longe. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Glória a Deus. Versículo 13. Glória a Deus. Quem encontrou Mateus, diga amém. Capítulo 16, diga aleluia. Aleluia. Só os que estão visualizando o versículo 13, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os seus discípulos disseram: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe Jesus: e vós? E vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo a Simão, disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18, vocês estão aí? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mantenha a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos em nome de Jesus.
Respira fundo. Você está na presença de Deus. Você não veio aqui a convite do homem, mas você veio aqui a convite do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer falar com você. E Ele quer tocar em áreas importantes da sua vida. Ele contempla o teu coração nessa noite. E Ele te diz: descansa em mim. Descansa na minha presença. Descansa. Eu estou cuidando de tudo. Descansa. Não se preocupe com aquilo que você pode fazer. Deixa eu trabalhar através da tua vida. Deixa eu trabalhar em você. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, este é o teu momento, esta é a tua hora. Que o teu Filho, Jesus Cristo, seja glorificado mais uma vez pela ministração da tua palavra. Que a tua palavra que é vida e que é poder. Que é poder e que é unção e que é graça e que é salvação para todo aquele que nele crê, seja semeada no coração da tua igreja. Levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco. Não permita, meu Deus, voltar atrás às práticas antigas, aquele que no seu coração muitas vezes tem pensado em retroceder, mas nesta noite, pelo poder da tua palavra, debaixo da graça, da unção do teu Espírito, possamos avançar por caminhos mais excelentes. Que a tua palavra seja semeada em cada coração e venha conduzir a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Todos digam amém. Eu vou pedir uma gentileza muito simples. Antes de você se assentar, pegue na mão de 2, 3 pessoas e diga: que bom você veio essa noite. Aleluia. Nós temos 4 biografias a respeito de Jesus. Diga comigo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreve para os judeus e ele tem um objetivo: apresentar Jesus como rei de reis e como Senhor de senhores. Marcos escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo. O Filho do Homem, apesar de ser rei, não veio para ser servido, mas veio para servir. Lucas escreve para os gregos e apresenta Jesus como o homem perfeito, o homem que o Pai ama e se compraz. Mas João, de uma maneira extraordinária, vai apresentar Jesus como Deus, como aquele que está nas alturas. E quando nós vamos falar a respeito dos evangelhos, na maioria das vezes nós indicamos para as pessoas que nós conhecemos: olha, leia o livro de João, que é o apóstolo do amor. Leia João, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. E se Deus está dizendo tenha a vida, pode o inferno se levantar, que você terá a vida.
João, diferente dos outros evangelistas, ele vai enfatizar a vida e a vida abundante. Mas essa vida abundante, ela requer um princípio. Nós, muitas vezes, dizemos: olha, leiam o Evangelho de João. Mas Deus não começou por João, Deus começou por Mateus. E por que Deus começou por Mateus? Diga por quê. Porque em Mateus ele é apresentado como rei. Antes de nós sermos íntimos, antes de recebermos essa vida abundante, nós precisamos entender que Jesus é rei. Ele é rei de reis. E ele é senhor de senhores. Nem o reino, tudo é do rei. Faz assim, ó, respira fundo. Solta o ar. Você sabia que no reino, tudo é do rei? Até o oxigênio. É por isso que o Senhor diz assim: tudo que tem fôlego, louve o meu nome. Vocês estão aí? Porque o oxigênio que você está inspirando é dele. Então, se você não usufruir esse oxigênio, glorifique o nome dele. Exalte o nome dele. Então, é o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que nós vamos encontrar uma pergunta. Jesus, ele sai com os seus discípulos e ele vai até as partes de Cesareia de César, até os limites de César. Você sabe que César é um título. César era o imperador romano. E César, ele tinha um senado. Diga senado. E esse senado, ele tem um nome. Diga assim, eclésia. A eclésia era um conjunto de pessoas que eram separadas do povo e elas tinham uma responsabilidade de levar meu povo à mente do seu Senhor, as ideias do seu Senhor. Então, somente o imperador, somente o rei podia ter uma eclésia. Muitos chamavam Jesus de profeta, mas ele não é profeta, ele é rei dos reis. E quando Jesus conduz os seus discípulos, então, ele faz uma pergunta: o que as pessoas estão falando de mim? Um profeta nunca poderia ter a sua igreja. Um profeta jamais poderia ter a sua eclésia. E Jesus pergunta: o que vocês estão falando de mim? E aí os discípulos dizem: uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é um dos profetas, outros dizem que o senhor é João Batista. E ele diz assim: e vocês? E vós? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Jesus não tinha crise de identidade. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus não tinha crise, ele sabia muito bem quem ele era. Mas ele faz uma pergunta aos discípulos que ecoa nas paredes do universo: e vós? Quem eu sou para vocês? Quem Jesus é para você? Jesus é para você um presidente? Porque do presidente a gente discorda, do presidente a gente discute, mas com o rei não. Quem é Jesus para você? Um profeta? A Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias, mas não devemos julgar a palavra do rei. Se ele é um profeta, nós julgamos muitas vezes o que ele diz, nós avaliamos, analisamos para saber se vamos obedecer ou não. Jesus faz uma pergunta: quem eu sou para vós, para vocês? E eu quero dizer para a igreja nessa noite que uma das maiores crises da pós-modernidade é a identidade. As pessoas não
eu sou Joaquina. Não, eu não sou Joaquina, eu não sou Maria, eu sou João. Cada um pode ser o que quiser para esse mundo, mas para o reino que eu represento, sexo não é gênero, sexo é sexo, cromossomo feminino e cromossomo masculino. E eu vou dizer mais: a maioria das pessoas que vão por esse caminho são pessoas que sofreram abuso na sua adolescência. São pessoas que não tinham, porque os pais são escudo para os filhos. Crianças abusadas, crianças mal educadas, crianças sem limites, crianças que ficam à mercê de uma pequena tela, porque nós fechamos as grandes portas da nossa casa, portões, colocamos alarme, mas uma porta pequena na mão do seu filho fica aberta toda noite. E ele anda por onde ele quiser, pelas praças que ele quiser. Jesus faz uma pergunta: quem eu sou para vocês? E houve um silêncio. Mas Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro diz essas palavras, porque até então, diga comigo, ele era chamado de Simão, Bar-Jonas. Diga assim: Simão, filho de Jonas. O nome Simão quer dizer inconstante, aquele que oscila, inconstante. Mas Jesus olha para ele, quando ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a primeira coisa que Jesus faz é dizer para ele: olha, não foi carne e sangue quem te revelou. A revelação de quem Jesus verdadeiramente é não vem de homem. Ele disse: meu Pai que está nos céus, Ele te revelou. Então, veja, apóstola Andréia, que a salvação não é uma obra humana. A igreja não foi levantada para poder salvar, a igreja foi levantada para poder ensinar o povo de Deus. Quem salva é Jesus, quem salva é o Pai. Existe um termo no latim chamado missio Dei, que quer dizer missão de Deus, porque quem traz a revelação de quem Jesus verdadeiramente é o Pai Celestial. E aí nós perguntamos assim muitas vezes: como é que o meu pai e a minha mãe eles vão descobrir quem Jesus é? Como é que o meu filho vai descobrir quem Jesus é? Como é que os meus vizinhos, meu amigo lá na faculdade, na escola, vão descobrir quem Jesus é? Nenhum dos evangelistas registra, a não ser Lucas. Somente Lucas vai registrar que Jesus orou para que o Pai revelasse aos seus discípulos quem Ele era. Você quer que a sua família seja salva? Você tem que orar. Não, Senhor, salva, não. Senhor, revela para minha família quem é o teu filho, Jesus Cristo. Revela para o meu pai, para minha mãe, para os meus filhos. Revela para o meu vizinho aqui quem é Jesus. Porque essa revelação ela faz toda a diferença, Iago. Quando Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou: olha, primeira coisa que eu quero ensinar é que essa revelação de quem eu sou não vem de homem nenhum, vem de Deus, vem do Pai Celestial. Mas em segundo lugar, no versículo 18, Jesus diz para Simão assim: você disse que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês estão aqui de coração, meus irmãos? Você está dizendo que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aleluia. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo algo muito importante, que a sua vida não tem a ver com você mesmo. Existe um filtro entre a vida e você, e esse filtro é Jesus. Tudo passa por Ele. Como a Bíblia diz que tudo é para a glória dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Ela não está exagerando, ela está falando uma realidade. Porque no versículo 16, Pedro descobre quem Jesus é. Mas no versículo 18, Jesus vai dizer, Leandro, quem Pedro é. Então, o que nós aprendemos, Marco? Que nós só vamos saber quem nós somos de verdade quando tivermos a revelação de quem Jesus é. Até hoje, te chamaram de inconstante. Olha o inconstante aí. Uma hora conta comigo, outra hora já não conta mais. Uma hora está no culto, outra hora está tomando da número 51. Uma hora está na roda dos santos, outra hora está na roda dos ímpios. Inconstante. Mas um dia, a revelação chega na sua vida. Os seus olhos se abrem e você diz assim: Jesus, o Senhor não é um presidente, Jesus. Jesus, o Senhor não é um líder religioso, Jesus. Jesus, o Senhor é Rei dos Reis. O Senhor é Senhor dos Senhores. Rei, dono de tudo, dono de tudo, de tudo. O Senhor é dono de tudo. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele comprou a sua alma. Ele comprou o seu corpo. Ele comprou a terra que você pisa. Tudo é dele. E tudo é para a glória dele. Então, quando eu descubro quem Jesus é, Ele me revela quem eu sou. Não tem jeito de você saber quem você é de verdade até que você saiba quem Jesus é. Até que você tenha essa revelação do Cristo. E é interessante que quando nós temos essa revelação do Cristo, doutor Marcelo, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Porque você pode ser frequentador de culto, você pode ter carteirinha de crente, você pode ter Bíblia de crente, você pode ter gravata de crente, mas se não tiver a revelação de quem Jesus verdadeiramente é, você não é igreja. Porque Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pequena rocha. Ele não estava falando de Pedro. Pedro é o fundamento da igreja. Ele diz assim: sobre essa pequena rocha eu edificarei a minha igreja. Os católicos apostólicos romanos dizem que Pedro é o fundamento da igreja. Mas Jesus não estava falando de Pedro. Jesus estava falando que o fundamento da igreja, a estrutura da igreja, a base da igreja é a revelação de que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem tem essa revelação passa a ser igreja. Não é quem aceita Jesus como se fosse um favor que está fazendo para o Senhor. Ele que te aceitou. Você quer aceitar Jesus? Não. Você quer receber Jesus, que é uma opção que Ele nos deu. Primeiro como Senhor, depois como Salvador. Se Ele for o teu Senhor de verdade, Ele vai te salvar. Todo mundo tem um Deus. Todo mundo tem um Deus. Mas só tem um Senhor, quem serve a Cristo. Aleluia. Porque as pessoas têm um Deus, mas faz o que quer. E é por isso que elas não querem trocar de Deus. Porque servindo o Deus delas, elas fazem o que elas querem fazer, do jeito que elas querem fazer. Mas para servir a Jesus, tem que ser do jeito dele. Aleluia. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Glória a Deus. Aleluia. O vento sopra fraco, como uma brisa, mas tem dia que o vento vem mais forte. Tem dia que o Espírito de Deus quer soprar mais forte.
sabe quem vai ser o próximo? Então é hoje que você tem que mudar. É hoje que você tem que, sabe, receber essa revelação do Senhor. É hoje que você tem que se estruturar. É hoje que você tem que tirar a sua coroa, tirar a sua capa e ir para os pés dele. É hoje. Há uma crise. Hoje me perguntaram assim: será que eu estou atrasado? Será que eu estou atrasado? Será que eu não devia estar aí, sabe, em outro lugar fazendo outras coisas? Eu disse, ele falou, porque tem pessoas assim, tem pessoas assim, tem amigos meus que estão fazendo, estão prosperando, estão conquistando, e eu estou aqui, será que eu tenho que ir? E eu disse para ele assim: olha, para cada pessoa eu daria uma resposta, porque o propósito de Deus ele é singular. Agora para você eu vou dizer uma coisa: o teu problema não é direção, o teu problema é comunhão. Porque o Salmo de número 12, o Salmo de número 25, versículo 12 diz assim: que o homem que teme ao Senhor, Deus lhe ensinará no caminho que deve andar. O homem que teme ao Senhor, Deus lhe ensinará no caminho que ele deve andar. Glória a Deus. Então, se eu não sei o que fazer, eu não faço nada, eu vou para os pés dele. Glória a Deus. E lá nos pés dele, ele vai me dar direção. E lá nos pés dele, ele vai falar comigo. Enquanto ele não falar comigo, eu não saio daqui. Enquanto ele não me der uma direção, enquanto não vier a paz do Espírito, enquanto não vier algo que vai preencher o meu coração, que vai me dar força, que vai me dar tranquilidade, eu não vou me levantar daqui. Ele pensou em você, ele te trouxe nesse tempo, ele tem um plano na sua vida, rapaz. Você nem pensou em nascer, ele que planejou. Ai, eu estou atrasado, eu estou perdendo tempo, calma. Espera. Então a questão não é direção, a questão é comunhão. Se eu tenho comunhão com ele, ele vai me direcionar. Ele vai falar: ah, eu compro ou não compro, eu vendo, eu vou, eu não vou, o que eu vou fazer? Comunhão. Vai para os pés dele. Ele ensinará no caminho que você deve andar. Mas quando a gente não tem comunhão, quando a gente não quer se encostar nos pés dele, quando nós não sabemos quem Jesus é, nós fazemos perguntas difíceis para as pessoas que não têm resposta. Que faculdade que eu faço? Não, você me conhece. Que faculdade você acha que eu daria bem? Com quem você acha que eu devo casar? Meu temperamento assim, eu sou amigo de muitos anos. Com quem você acha que eu devo casar? Tem fulano, tem ciclano, quem você acha que combina mais? E as pessoas não têm resposta para essa pergunta. Só Deus que pensou em você. A sua vida não é um ponto de interrogação, sua vida é plano. Vocês estão aí? Sua vida não é um ponto de interrogação, sua vida é plano de Deus. Deus planejou a sua vida. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quem eu sou. E para saber quem eu sou, eu preciso em primeiro lugar saber quem Jesus é. Eu posso ser o que meu pai quer, eu posso ser o que meu avô quer, eu posso ser o que muitas pessoas falam para mim ser. Mas o que eu sou de verdade é aquilo que o meu Criador projetou para mim. Antes da fundação do mundo. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui: tudo que é em você, as habilidades, as competências, tudo que é em você foi colocado em você do modo correto, da maneira correta, sabe? A sua digital única, as suas mãos preparadas, as suas habilidades, tudo que você tem, tudo isso junto garantem o teu sucesso em uma determinada área, garantem a tua prosperidade em uma determinada área. Você é perfeita, perfeito para executar o plano do Pai celestial aqui nessa terra. Sabe, às vezes a gente ganha até um pouco de dinheiro, às vezes a gente sabe ter uma vida mais ou menos, mas sente uma insatisfação aqui dentro, só você sabe. Eu vou dizer uma coisa para você: não é a sua mulher, não é seu filho, sua filha, não é aquilo que está fora que faz a sua vida se movimentar, que dá sentido à sua vida, não é.
O que move a sua vida está aqui dentro. Seu combustível está aqui. O que faz você levantar da cama está aqui dentro de você. Sabe o que faz você vencer os obstáculos? Está aqui dentro. Não está fora. Deus nos dá uma família. Na eternidade, não tem esposa, não tem filho. Somos todos irmãos. Mas aqui Ele nos deu família. Para nós entendermos um pouco o que Ele pensa a respeito de nós. O que é um pai, o que é uma mãe, o que é o papel do Espírito Santo, o que é o filho. A gente poder entender mais ou menos isso. Mas para facilitar a nossa caminhada aqui. Contudo, os seus maiores desafios você vai enfrentar só. As maiores batalhas na mente. As maiores batalhas sozinho. E quando você partir dessa terra, você também vai partir só. Não, eu vou partir junto. Vou ser arrebatado. Quem crê que vai ser arrebatado? Eu creio que isso todo o meu coração. Nós somos a geração do arrebatamento. Porque em algum momento esse aqui vai ser aqui, no culto. Em um momento glorioso. Mas o que nós observamos na maioria das vezes, partimos sozinhos. Deus pensou em você. Seus pais não pensaram. Deus pensou. E Ele escreveu um plano lindo na sua vida. Ai, pastor, mas eu já perdi tanto tempo. Sabe, eu estou tão atrasado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é impossível para Deus? Jesus teve 3 anos de ministério. Cumpriu tudo. Ele disse assim, na cruz: está tudo consumado. 3 anos. Se Deus tiver 3 anos bem dados, o que você pode fazer em 3 anos? No poder do Espírito. Quem está aí? Então, olhe para a sua Bíblia, veja. Então, se eu quero saber quem eu sou, eu preciso saber quem Jesus é. E aí Jesus diz assim: olha, você não é mais o Simão. A partir de agora você é um Pedro. Você é uma pequena rocha. A partir de agora eu estou te dando estabilidade. Mas veja quem vai ser, versículo 18. Quem está por aí? E sobre esta pedra, se você quiser tiver uma caneta aí, você pode puxar uma seta e escrever: pedra da revelação. Essa pedra, que pedra é essa? Da revelação de quem Jesus é. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque a igreja é edificada com pedras vivas. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele joga lá para o futuro. Não é não prevalece, não prevalecerão. Ele joga, diga assim: as portas do inferno. Então escute o que eu vou dizer para você. O inferno tem portas. E elas estão fechadas. Eu quero te contar uma novidade, talvez você não saiba. Você tem um chamado. Diga qual é. Qual é? Arrombar as portas do inferno. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão. Nem as portas da igreja têm que prevalecer. A igreja está livre. Quem está trancafiado, fechado, escondido, com medo de você, é o diabo. Só que você não sabe disso. Agora, hoje, a partir de hoje, você está sabendo que quem tem portas é o inferno. A igreja não tem portas. Ele é livre. Jesus está falando assim: as portas do inferno não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Quando o diabo fechar as portas, querendo oprimir, sabe, aquela família, querendo oprimir aquele casal, querendo oprimir aquela pessoa que você conhece, querendo oprimir aqueles seus familiares, você pode chegar lá e, no nome de Jesus, arrombar aquela porta e libertar os bens do Senhor. Deus te levantou para saquear o inferno. Fala para a pessoa que está do seu lado: olha aqui, meu irmão, olha aqui, meu irmão. Talvez você não saiba, mas Deus te chamou para saquear o inferno.
vida. Se você evangeliza, você está praticando. Se você vai expulsar demônios, você está praticando, você vai ter experiência. Se você vai visitar alguém que está enfermo e vai orar para essa pessoa, você vai ter experiência, porque você está praticando a palavra. Glória a Deus. Então, não permita que as portas do inferno prevaleçam. Derruba essas portas. Glória a Deus. Derruba. Olha o texto, veja. Aleluia. Quem está por aí? Veja o versículo de número 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Aleluia. Diga assim: quem tem a chave? Diga com vontade: quem tem a chave? Quem recebe a revelação de quem Jesus é. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui é uma tipologia da autoridade que você tem nessa terra. Você tem uma chave. Jesus te deu uma chave. Uma chave. Tudo que você ligar aqui é ligado no céu. Tudo que você desligar aqui é desligado no céu. É a autoridade que você tem. Então você vai ver Jesus chegando para esse que tem a chave e falando assim: olha, nem uma hora você pode vigiar comigo, nem uma hora você pode orar. E aí o Pedro fala: mas por quê? O Tiago está dormindo, o João está dormindo, e o Senhor vem falar para mim, só para mim. Você tem a chave. Aleluia. Vá atrás de mim, Satanás. Falou para Pedro. Que isso, Senhor? Todo mundo fala tanta besteira aí, só falei uma coisinha, o Senhor já esculachou comigo. Você tem a chave. Por que todo mundo pode e eu não posso? Porque você tem uma chave. Você tem que viver diferente dos outros, porque você tem uma chave. O Senhor te entregou uma chave que abre e fecha, que liga e desliga. Ele te deu autoridade aqui na terra. Então veja que a autoridade não é para quem tem posição. A autoridade é para quem tem revelação de Deus. Eu tenho revelação, eu tenho autoridade e eu tenho posição. Muitos querem estar numa posição, mas não tem nenhuma revelação. E se não tem revelação, não tem chave. Eu venho aqui como profeta de Deus dizer para você: é tempo de usar essa chave que está na tua mão. Se você já sabe quem Jesus é, se você já teve uma experiência com Cristo vivo, o Filho do Deus vivo, sabe? E eu sei que você sabe, é que quem teve essa experiência sabe que ela marca a nossa história, ela marca a nossa vida. Meus irmãos, eu tomava da número 151. Eu tinha uma vida totalmente desregrada, sabe? Eu fumava, eu fazia tanta coisa errada, eu não estava nem aí para nada. Mas o dia que Ele me tocou, eu sei quem me chamou. Não foi o pastor que me chamou, não foi a igreja que me chamou. Eu sei quem me chamou. Pode falar que a igreja não vale nada, pode falar que os pastores estão todos desviados, pode falar que essa palavra aqui não é real, não tem problema. Eu tive uma experiência com uma pessoa. Eu sei quem me chamou. E a partir desse momento eu abri o meu coração. Da mesma maneira que eu mergulhei nas coisas do mundo, eu falei: eu vou mergulhar também nas coisas de Deus, porque onde abundou o pecado,
R$50, uma alegria. Eu vinha glorificando a Deus, ofertava. E aí começou a crescer meu dízimo. Quando eu comecei a dizimar R$250, R$300, opa, já comecei a ficar triste. Quem está aí? Sabe por quê? Porque no mundo há um princípio. E esse princípio tem que ser arrancado do nosso coração. Quando a pessoa não tem nada, dá tudo. Quando a pessoa tem tudo, não dá nada. Não tem nada. Pegar lá. Não, só tem isso. Não tem nada. Eu tenho R$2 aqui, vou lá. Acabou, a carteira ficou sem nada. Ó, Senhor, é tudo que eu tenho. Põe lá. Mas no dia que tem 100 na carteira, manda trocar. Quem está entendendo? Aí no dia que você chega com 100 na carteira, o Espírito Santo pergunta, aí você vai entregar tudo? Poxa. Quando a gente vem no altar, o dinheiro não sobe para o céu, fica aqui. Nós usamos. Mas tudo é pedagógico. Quando você vem caminhando para cá, ele está olhando para o seu coração. O seu coração. Se o seu coração estiver aqui na mão, não está aqui. Não faça por religiosidade. Esquece isso daí que você aprendeu em outros lugares. Não venha por lá, tem que ir lá, porque senão o pessoal não vai ver igual oferta. Não. Prepare a sua oferta. Vai com ele. O adorador é conhecido por aquilo que ele entrega, não por aquilo que ele recebe. Nós cantamos aqui, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me importar. Tem gente aqui que R$50 é troco de café, mas tem gente aqui que R$50 é o dinheiro do mês, não é o valor. Isso é relativo. Eu vou dizer uma coisa para você: tudo que você não der para Deus, você vai dar para o diabo. Porque o mundo espiritual funciona como um relógio. Como um relógio. Tudo é dele, meus irmãos. Tudo é para a glória dele. Se a gente se esforça para fazer uma hora extra, para agradar o nosso chefe, não vamos nos esforçar para agradar o nosso Senhor. Olha, se eu estou na empresa e muitas vezes passa do horário, às vezes no trabalho, o chefe pede para ficar mais um pouquinho, tem uma reunião, tem alguma coisa, eu não vou ficar. Eu tenho medo de ser mandado embora, eu fico, Agora, quando passa 5 minutos, 10 minutos, já começa a olhar no relógio. Larga esse relógio no carro. Desliga esse celular. O Deus que você serve cuida da sua família, cuida de tudo. Quando você está no culto, nem traga esse celular, deixa lá no carro o celular. Pega só sua boa e velha Bíblia e vem para o culto. Ele é Senhor, meus irmãos. Ele é Senhor. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver assim: criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja. E disse Deus, produza. Mas quando chega no capítulo 2, diga o capítulo 2. Capítulo 2. A Bíblia diz assim, que ele cria o homem. E ele põe o homem no jardim do Éden. E a partir desse momento diz assim: e disse o Senhor Deus. O Senhor Deus. Todas as vezes. O Senhor Deus. O Senhor Deus. Porque agora existe um homem. E esse homem tem que saber que ele tem um Senhor. Glória a Deus. Eu queria que você usasse essa chave. Essa chave tem poder de salvar a tua família. Essa chave tem poder de salvar a tua vizinhança. Essa chave tem poder de salvar os teus funcionários. Essa chave tem poder. Eu sei que tem gente aqui que tem empresa. Eu sei que tem pessoas aqui que exercem autoridade sobre algumas pessoas. Você já pegou um dia, se chegar, está lá na sua sala, fala, chama o funcionário tal.
pertence? O que será que é? Chega lá, você sente um pouquinho, faz um elogio para ele e diz assim: eu te chamei aqui porque eu quero fazer uma oração com você. Quem está aí? Imagina como aquele funcionário vai sair de lá. Porque, diga assim, uma coisa, somos nós, conhecemos o chefe. Então o chefe chega, você fala assim: bom dia, Andréia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Bom dia, Marcelo, tudo bem? O chefe chegou. Bom dia, bom dia. Bom dia, senhor tal. Outra coisa é o chefe chegar e olhar para você e falar assim: bom dia, Jonas. Opa. Uma coisa é você chamar o chefe pelo nome, a outra coisa é o chefe te chamar pelo seu nome. Deus não te chama pelo nome. Eu estou falando aqui, são situações, são experiências que você vai ter. Porque Deus te deu o seu trabalho, Deus te deu o seu comércio, Deus te deu tudo que você tem para a glória dele. Lá é o seu barco, lá é o seu campo missionário. Quem está aí? Então, sempre quando você estiver fazendo alguma coisa, eu sei que às vezes a gente está correndo e esquece. Mas procure lembrar, você vai ver que você vai ter uma experiência poderosa. E aquela pessoa vai te olhar a partir daquele momento de uma maneira completamente diferente. Deus nos trouxe aqui nessa noite para revelar quem nós somos. E o caminho para isso é nós buscarmos saber quem Jesus é. Todas as vezes que nós esquecemos quem Jesus é, automaticamente nós também vamos esquecer da nossa identidade. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você. Aleluia. A mesma glória, a mesma unção, o mesmo poder que o Senhor entregou para a igreja no início, Ele também está disponibilizando agora no fim. Porque do jeito que Ele começa, Ele termina. Do jeito que Ele começa, Ele termina. O apóstolo Paulo, Tiago, João, muitos profetizaram sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Mas nós não estamos vivendo uma profecia, nós estamos vivendo uma realidade. Uma realidade. Uma realidade. Hoje eu vinha de Fernandópolis. Deus colocou no meu coração de ligar para o meu pastor, meu primeiro pastor. Eu peguei o telefone dele, com o irmão da internet. E eu falei assim: uma hora dessa eu vou ligar. Eu estou vindo de Fernandópolis hoje. E eu parei lá perto daquela cidade ali. Arabá. Arabá. Parei bem ali perto. Isso só foi no meu coração: liga para ele. Eu parei e falei: vou ligar. Parei debaixo de uma árvore e liguei. E quando eu liguei, ele falou: Ronaldo, tudo bem? Que presente que você está me dando? Como é que você ficou sabendo que eu estou internado? Aí o Espírito Santo, ele falou assim: eu tive um infarto em 2017. E eu fiquei com insuficiência cardíaca. Eu não estou fazendo nada agora. E agora eu vou ter que fazer 2 pontes de safena. Mas o Senhor é muito bom, porque eu estava no SUS. E um dia eu fui lá e deu um problema lá na consulta, tudo. E a atendente ligando, disse assim: olha, pastor, eu consegui um presente. Deus te deu um presente. Eu disse: qual é o presente? E ela disse assim: eu consegui uma vaga para o senhor Dante Pazanetti. E ele está internado lá, tratando lá. Um hospital especializado, um ótimo hospital. E ele disse para mim assim: essa cirurgia que eu vou fazer é muito delicada, mas a médica disse que eu vou ficar bom. E eu falei assim: não, eu liguei para nós orar. Eu falei: as coisas contei como estávamos aqui. Eu falei: vamos orar. E nós oramos. Eu falei para ele: pastor Jorge, Deus começa um novo tempo hoje na sua vida. Nós vamos fazer muita coisa juntos. Ele vai vir aqui pregar para vocês. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Me ajudou demais. Ele que me ensinou a orar. Ele que me levou para o seminário.
Minha mãe e meu pai ficavam com ciúme deles. Fazia mais que outro pai, né? Porque converti, então só estava com eles, por cima abaixo. Ele com a esposa dele me levava para todo lugar, no seminário, para tudo. E depois o tempo foi nos afastando. Eu vim para o interior e acabei perdendo o contato. Eu saí e fui trabalhar com o apóstolo, dando aula nas igrejas. Por isso que cheguei até aqui. E ele ficou lá. Eu não tive assim depois mais contato com ele. E aí tive essa notícia hoje, né, de que ele está na iminência de fazer essa cirurgia. O nome dele é Jorge. É o pastor Jorge. Olha comigo. Eu quero trazê-lo aqui uma bênção. Tem um dom de mestre. Ensina muito bem, muito amoroso. Nós íamos de carro no seminário, na Marginal. E ele me levava para o seminário. E ele ia rápido. Eu falava assim, pastor Jorge, cuidado, pastor, olha o carro. E ele falava assim, Ronaldo, não sou eu que tenho que ter cuidado com eles, eles que têm que ter cuidado comigo. Uma bênção aí, pastor Jorge. E eu quero, em nome de Jesus, eu orei, meus irmãos. Eu creio que Deus vai começar um pouquinho. Eu falei, não, nada é por acaso. Tudo tem a mão de Deus. Se Deus me direcionou para ligar para ele, para saber que está nessa situação de orar por ele, é porque Deus quer operar um milagre. É porque Deus quer virar esse cativeiro. Sabe, porque Deus quer trazer um novo tempo. Eu creio. Sabe, é esse Deus que te acompanha, é esse Deus que é Senhor da tua vida, um Deus que cuida de tudo, que prepara tudo, que levanta pessoas para orar por você, para cuidar de você, para direcionar você. Sabe, às vezes o não que a pessoa fala, não é a pessoa, é Deus dizendo, fala não. E outras vezes o sim que a pessoa está dizendo ali, que não fala para ninguém, é Deus dizendo para ela, você fala não para todo mundo, mas para minha filha, para o meu filho, você vai dizer sim. Porque Deus faz assim. Deus trabalha assim. Ele anda conosco, ele pensou em nós. Esse Deus poderoso nunca se sinta só. Nunca. E nunca perca nenhuma oportunidade. Sabe? De fazer a obra de Deus, de falar o amor de Deus, de orar, porque talvez seja a última daquela pessoa. Ou a sua. Se coloque de pé. Aleluia. Quero chamar aqui a mestra Giovana para louvar o Senhor. E ela vai orar por nós.